Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar um pouquinho sobre um caso emblemático que gravita em torno da problemática do artigo 492, inciso 1, a linha E do Código de Processo Penal, a respeito lá do Tribunal do Júri. E qual foi o caso, né? Primeiro, o caso gravitou em torno, ou gravita em torno, né, do HC 737-749, conforme você está vendo aí, junto ao Superior Tribunal de Justiça. E esse caso, tudo bem, já falei aí que é em relação ao artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, mas qual foi o caso em si na prática? O caso em si na prática do HC 737-749 é o caso concernente à prisão do médico da máfia dos transplantes. Eu não vou entrar aqui na questão em si do caso, né, do fato, mas foi o caso relacionado ao transplante de órgãos de uma criança junto à equipe desse médico e que caracterizou aí, portanto, a máfia dos transplantes. Mas o que eu queria enfatizar aqui é justamente a problemática relacionada ao artigo 492, inciso 1, a linha E. Ou seja, o artigo 492, inciso 1, a linha E, que foi inserido pelo pacote anticrime pela Lei 13.964 de 2019, é constitucional ou não é constitucional? Vamos só lembrar aqui rapidinho o artigo 492. Vamos lá para a linha E. Em seguida, o presidente lá do júri, né, o juiz-presidente, proferirá a sentença que mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento dos presos que vierem a ser interpostos. O problema gravita em torno justamente da execução provisória das penas, ou seja, o médico, no caso da máfia dos transplantes, ele foi condenado em primeira instância, segunda instância, ele queria responder em liberdade e não foi possível porque o Tribunal de Justiça do respectivo estado entendeu, por força do artigo 492, inciso 1, a linha E, pela execução provisória lá da pena. E aí, HC subiu lá para o Superior Tribunal de Justiça, e aí a sexta turma, olha para cá para você entender melhor de maneira bem didática, seguiu a jurisprudência da Corte, do STJ, que considerava inadmissível a execução provisória da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, a despeito da nova redação trazida pela Lei 13.964 de 2019, conforme nós falamos, a linha E do inciso 1 do artigo 492 do CPP. Ou seja, o STJ, num primeiro momento, entendeu o seguinte: não, a despeito de existir lá a previsão trazida pela Lei 13.964, lá na linha E, não tem essa de execução provisória da pena e nós vamos aqui seguir com a determinação da nossa corte, do STJ. Assim a sexta turma entendeu. Só que o Ministério Público não aceitou isso, digamos assim, né? E aí, olha para cá, de maneira bem didática, ingressou com reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí, na reclamação, o Supremo entendeu, reconheceu que o artigo 492, inciso 1 e do CPP, não poderia deixar de ser aplicado sem que o STJ tivesse declarado a sua inconstitucionalidade, o que só poderia ter sido feito pela maioria absoluta da Corte Especial, conforme apregoa o artigo 97 da Constituição, o famoso princípio da reserva de plenário. E aí começou a questão. E aí, com base nisso, nesse entendimento
nessa linha de raciocínio, o Supremo cassou o acórdão da sexta turma e determinou que uma nova decisão fosse proferida com observância da súmula vinculante número 10. Vamos refrescar a mente aqui rapidinho. O que diz a súmula vinculante número 10? Viola a cláusula de reserva do plenário, ou seja, Constituição, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. E aí, o ministro Chieti, relator no caso, ele entendeu pela necessidade de reexaminar o pedido urgente da defesa. Agora, considerando o dispositivo do CPP, o 492, inciso 1e, cuja constitucionalidade ainda deverá ser levada à análise da Corte Especial. Então, ele ainda arremata dizendo o seguinte: o órgão guardião da Constituição, uma vez cassado o acórdão da sexta turma, talvez tenha melhores condições para se manifestar na medida exata a salvaguarda do direito contraposto, considerando, inclusive, o princípio da isonomia, pois o réu foi beneficiado com o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação prolatada pelo Tribunal do Júri e não houve reclamação do Ministério Público. Então, existe uma discussão ainda junto ao Supremo a respeito da constitucionalidade ou não constitucionalidade do artigo 492, inciso 1, a linha E. Por que eu trouxe esse julgado? Por que eu trouxe esse caso? Porque isso é prática, né? Isso é uma questão prática e você que está lidando aí com o júri, você que é tribuno, você que é tribuna, tem que estar a par aí dessas questões e saber a discussão, sobretudo a discussão dessa possibilidade de execução provisória da pena pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 492, inciso 1, a linha E, a linha essa trazida pelo pacote anticrime, pela Lei 13.964 e que está sendo discutido. Como é que está isso hoje? Está empatado lá no Supremo, isso ainda vai ser decidido e tudo indica, tá? Não estou afirmando, tem que acompanhar subsequentemente, tudo indica que o Supremo acabará se manifestando pela constitucionalidade do artigo 492, inciso 1, a linha E. Temos que acompanhar as questões. Mas o caso aí da máfia dos transplantes, ele vem à tona para nós refletirmos sobre essa questão. E para entendermos que o próprio Supremo volta atrás, no caso específico aí do HC demonstrado, e o ministro Chieti faz o reexame e mantém agora o médico, no caso da máfia dos transplantes, preso. Ou seja, isso tudo volta ao normal. Tudo por causa dessa questão aí trazida pelo Ministério Público junto à reclamação lá no Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bom para nós estarmos atualizados e fiquem atualizados com essas questões e as novas construções aí trabalhadas pelo Supremo Tribunal Federal. Fique com Deus, beijo muito grande, nunca se esqueça, avante sempre.